da Revolução Industrial e principalmente do Iluminismo, vai começar a surgir a ideia de felicidade. E essa felicidade, gente, aí ela não vai ser algo visto por esses pensadores e pelos homens desse período como um bem individual, né? A minha felicidade. Não, ela vai ser tratada como meta coletiva, que é até o subtítulo do texto, né? Porque a ideia de que a sociedade ela pode atingir uma felicidade comum. Como, gente? Criando um projeto de sociedade. E o que esse projeto aqui, essa ideia, né, que está perpassando pelo esse momento? Gente, e essa questão de história das ideias, quando a gente lê o livro da Ayn Rand, a gente pode perceber que alguns pensamentos eles estão perpassando essa sociedade, essa história mais factual, né? Embora pareça um pouco abstrato, mas ficam vestígios que o pesquisador consegue identificar isso, né? Bom, por meio desses vestígios, o que o Neil Odalia vai falar sobre essa ideia de felicidade coletiva, né? É a ideia que todos tenham acesso, né? A Revolução Industrial seria a ferramenta, porque ela vai tornar isso palpável. Bom, para isso a gente precisaria de uma igualdade. O que daria suporte para essa igualdade? Um Estado e uma política em que o homem tivesse acesso a alguns direitos naturais. O que são esses direitos naturais, gente? São direitos que estão marcados porque simplesmente nós nascemos com eles. Por quê? Porque nós somos humanos, né? Aí são parentes, né? Humanos, aqui, nós, homens, não são iguais a nós, mulheres, né? Mas são parentes. Bom, tem uma diferença aqui entre esse direito natural, que o Neil Odalia vai colocar, que são aqueles que nascem inerentes com as pessoas, e o direito positivo histórico que foi construído, né? A ideia, esse direito positivo aqui, gente, pensem na sociedade estamental, né? Os nobres têm aquele direito à nobreza, a determinados privilégios, por quê? Porque eles nasceram com aquilo, né? Diferente, que é uma coisa inerente àquela camada, aquele estamento da sociedade. Diferente de algo que nos torna iguais, porque todos somos humanos, né? Bom, para isso, ele vai falar da ideia de algumas normas impostas pelo Estado. E o Rousseau é bem interessante nesse sentido, né? Aqui a gente consegue identificar algumas questões que ele fala do Rousseau, embora não só dele, mas essas normas impostas pelo Estado, para quê? Para garantir que as pessoas elas respeitem aquele direito natural. Bom, a gente tem a sociedade como resultado de um contrato, aí aqui é o Rousseau puro, né? As pessoas elas fazem um contrato com o Estado, em que o Estado vai garantir a segurança e que elas abrem mão de algumas liberdades. Que liberdades são essas? São as liberdades que agridem o outro, né? Isso na declaração da Revolução Francesa, né, da Declaração dos Direitos do Homem, fica muito claro, né? Ela deixa claro aquilo que o cidadão não pode fazer, é aquilo que agride o outro. Isso tudo vai estar baseado na ideia de que o homem é um ser racional e que esses direitos eles nascem com o homem. Aqui a gente tem uma tentativa, o autor ele fala, de conciliar a razão, aquilo que está inerente, com a experiência, né? Porque nem todos têm a mesma vivência, né? Tem uma subjetividade. Ele vai mencionar o Locke com a questão, principalmente o Locke, que é o filósofo que fala muito, teoriza a propriedade privada. E aí o Locke vai falar que nada existe sem passar na mente, né? Nada existe na mente sem passar pela razão e por isso pelos sentidos, né? Então, portanto, esses direitos que passam na razão de todos, passam na mente de todos, eles são inerentes aos indivíduos, né? Simplesmente porque todos temos razão. Aqui, gente, na Declaração dos Direitos do Homem, ele destaca alguns seres que não teriam razão em determinado momento. Que seres são esses? Por exemplo, as crianças, né? Embora, quando elas chegarem à vida adulta, elas vão passar a ter uma razão, ter uma autonomia. Aí ele também vai mencionar o Voltaire, que vai falar que as pessoas elas se aproximam da justiça dentro dessa perspectiva de uma sociedade demarcada por um contrato com leis que especifiquem, né, até onde o meu direito de liberdade não prejudica o outro. Bom, eles vão tratar a igualdade das pessoas como uma possibilidade real, lembrando sempre dessa igualdade civil e não social.
e que isso precisa ser tornado público. Por isso, a criação da Declaração dos Direitos do Homem, né? E aqui, gente, o Nilo Dali ele vai até citar o Tocqueville para falar da ideia que essa Revolução Francesa e essas mudanças elas estão vindo dentro de um processo. Pro Tocqueville, e aqui o Odalis ele concorda com isso, a Revolução Francesa ela só acelerou esse processo. Gente, prova de que isso tá inerente, que isso não está só na Revolução Francesa. A Revolução Inglesa e a independência dos Estados Unidos, né? E aí o Nilo Dali, ele vai colocar a Declaração dos Direitos, né, e a Revolução Francesa como auge desse processo, né? A ideia de que a Revolução ela pretende ser universal, né? Por isso que é a Declaração dos Direitos Universais, embora depois de um momento a gente vá ter um retrocesso a uma questão censitária, né? O homem vai ser entendido quando um homem aqui, pessoa, né, humano, como um sujeito que tem direitos, que são inerentes, né? A ideia de que a associação política, e aqui o Estado, as organizações desse Estado, elas têm a finalidade de defender esses direitos. E que direitos são esses? Liberdade, propriedade, segurança e resistência quando esse Estado oprime, né? Bom, além desses direitos do homem, né, o Nilo Dali destaca isso aqui, lembra que eu falei para vocês a ideia de um contrato, né, os cidadãos e a sociedade, ele também vai falar dos direitos da nação, né, que direitos a nação tem sobre a vida dos seus cidadãos, né, até onde ela pode interferir ou não. Claro que isso tudo aqui, gente, ele tá falando dentro da perspectiva da Revolução Francesa, né. Bom, a nação ela tem que estar subordinada aos direitos dos cidadãos, então ela deve assegurar os direitos desses cidadãos. E quando ela falha, o cidadão tem o direito de se sublevar, se revoltar. Ele vai defender a ideia de soberania dessa nação e a soberania como um conjunto da vontade desses cidadãos. Que as leis são a expressão dessa vontade geral. Gente, e aqui o Rousseau ele dá uma distinção entre vontade geral e vontade do povo, não são a mesma coisa, né? Mas aqui, para esse contexto, né, e uma ideia de que a gente observe a Declaração dos Direitos Humanos dentro desse mix de vários filósofos que ele faz, aqui é interessante a gente pensar que as leis elas são a vontade desse povo, que é um conjunto de cidadãos e que está representado não necessariamente seria a palavra mais adequada, mas que está expresso nesses mecanismos que a nação tem, né? Nesses mecanismos do Estado. Outro direito da nação é controlar as finanças, desde que elas sejam justas em relação a essas pessoas, né? Esses cidadãos. Uma das coisas que é importante também destacar, gente, que não está diretamente ligado ao nosso conteúdo, mas isso vai estar muito forte quando vocês entrarem um pouco em contemporânea, é a herança que a Revolução Francesa deixa. Que herança é essa, né? É a burguesia como classe revolucionária? Não, na verdade é o proletariado, né? Porque quando esse proletariado, né, herdeiro da Revolução Industrial e dessa burguesia que luta pelos seus direitos políticos, ele percebe essas mudanças, ele vai ter uma ampliação na ideia daqueles seus direitos. Aquela ideia da igualdade jurídica não vai ser mais suficiente, né? Alguns desses proletários vão querer uma ideia de igualdade social, uma igualdade mais ampla. E aí começa uma nova... Não começa, né? Talvez nunca tenha acabado, mas começa uma nova releitura em torno daquilo que seria um direito inerente ao homem, né? Por exemplo, gente, e aí uma coisa... No livro da Lynn Hunting a gente até aprofunda isso, mas... direitos humanos, eles estão sempre sendo revistos. Se nós fôssemos pegar os direitos, a ideia de direitos inerentes aos homens, com base na declaração da Revolução Francesa ou da própria independência dos Estados Unidos, a gente excluiria os escravos e excluiria as mulheres. Hoje, a gente pode pensar em direitos que não incluam essas duas camadas. Na verdade, a gente nem tem escravo, né?
mas a gente não consegue pensar. Então, como esses direitos eles estão sempre sendo reatualizados, né? Eles são algo histórico, eles vão mudando de acordo com o tempo, né? Por isso também a importância da contextualização. Pessoal, eu vou parar a gravação aqui, porque também tá, acho que dos textos foi a parte assim, acho que eu acabei aquilo que eu queria falar. Eu vou parar também porque o celular vai acabar a bateria.